Por 10 anos, meu avô me tocava e sussurrava no meu ouvido: Alina, você voltou para mim. Eu chorava, gritava que eu era a Alice e não minha irmã gêmea que tinha se afogado. Eu pensava que ele tinha enlouquecido de luto. Mas quando encontrei o que ele escondia no porão, descobri que ele nunca foi louco. Ele era um monstro lúcido. Oi, meus queridos. Oi, meus amores. Vão se acomodando, fiquem confortáveis, porque a vovó Alice vai contar uma história para vocês hoje. Uma história pesada que carreguei por muitos anos, mas que precisa ser contada. Meu nome é Alice Medford. Tenho 78 anos e moro aqui em Eagle River, Wisconsin, a mesma cidade onde nasci lá em 1947. Vejam só, Eagle River é uma cidade no norte de Wisconsin. Frio o suficiente para doer os ossos no inverno, com aquela neblina que parece cobrir os velhos segredos que guardamos em nossos corações. É aqui que eu ainda moro hoje. Na mesma região onde tudo aconteceu, onde enterrei meu passado e tentei renascer. Hoje em dia, minha rotina é simples e me traz um pouco de paz. Toda manhã, depois de tomar meu café quente com pão caseiro, pego minha cesta de crochê e vou para a sala de estar. Faço tapetes, toalhas de mesa, aquelas toalhinhas que costumávamos fazer antigamente. Aprendi com minha mãe quando era menina. E hoje, o crochê é o que me mantém sã. Sabem, é minha terapia, minha meditação. Cada ponto que faço é como se eu estivesse costurando de volta os pedaços da minha alma que foram rasgados. Ah, e antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês. Se vocês estão gostando de me ouvir, cliquem no botão de curtir aí embaixo e se inscrevam no canal Geralda Narra, combinado? Ativem o sininho de notificações também, porque tenho outras histórias para contar. Histórias que talvez ajudem alguém, quem sabe? E me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão assistindo. E a que horas encontraram o vídeo da vovó? É de manhã tomando café ou à noite depois do trabalho? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são. Saber que tem gente de toda a América e até do exterior me ouvindo. Me contem. Vamos criar uma corrente de bondade, porque bondade é o que mais precisamos neste mundo. Bem, o que vim contar hoje é sobre uma dor muito profunda que carrego. É sobre minha irmã gêmea, Alina. É sobre meu avô, Benjamin. E é sobre 10 anos da minha vida que foram roubados de mim de uma maneira que vocês não podem imaginar. Vocês vão ouvir sobre abuso, segredos terríveis, um porão que guardava mais do que ratos e velharias. Mas vocês também vão ouvir sobre sobrevivência, sobre duas irmãs que se reencontraram quando tudo parecia perdido, e sobre como podemos seguir em frente mesmo depois do inferno. Então, meus queridos, venham comigo. Vou precisar da força de vocês para contar tudo isso, porque mesmo depois de todo esse tempo, ainda dói. Ainda dói como se fosse ontem. Mas precisa ser dito. Precisa ser ouvido porque talvez, só talvez, minha história ajude alguém que esteja passando por algo parecido a encontrar forças para não desistir, para buscar ajuda. Respirem fundo comigo. Vamos lá. Eu nasci em 1947, junto com minha irmã gêmea Alina, em uma fazenda nos arredores de Eagle River. O nome do meu pai era Oliver Medford, um homem alto com mãos calejadas de tanto trabalhar no campo. E minha mãe era Teresa, uma mulher doce que cheirava a sabonete de lixívia e broa de milho. Vivíamos em uma grande casa de madeira com aquelas tábuas largas que rangiam quando corríamos de um cômodo para o outro. A casa tinha sido construída pelo meu avô Benjamin décadas antes, quando ele chegou nestas terras com sua esposa, minha avó Clara, que morreu no parto quando meu pai ainda era criança. A fazenda ficava em um vale cercado por pinheiros, aqueles pinheiros enormes que são a marca do norte de Wisconsin. No inverno, que aqui em Eagle River é verdadeiramente rigoroso, acordávamos e víamos a geada branca cobrindo tudo, parecendo açúcar.
Minha mãe acendia o fogão a lenha antes do amanhecer, e o cheiro de fumaça misturado com café passando era o que nos acordava, Alina e eu, toda manhã. A casa tinha 4 quartos, uma sala grande com uma mesa comprida que cabia 10 pessoas, a cozinha, que era o coração da casa, e um porão. O porão sempre existiu. Era onde meu avô guardava ferramentas, sacos de batatas, cebolas, provisões. Um lugar escuro, úmido, que cheirava a terra molhada. Nós nunca gostávamos de descer lá. Meu pai dizia: Meninas, cuidado com essas escadas, viu? São perigosas. E nós obedecíamos. Crianças obedientes não descem onde não devem, certo? Alina e eu éramos inseparáveis, gêmeas idênticas. A única diferença era que eu tinha uma pequena pinta atrás da orelha direita, e a Alina não. Minha mãe colocou brincos de ouro nas minhas orelhas quando nasci e de prata nas da Alina só para poder nos diferenciar quando éramos bebês. Mas, à medida que crescíamos, nossas personalidades se tornaram diferentes. Eu era mais quieta, mais propensa a ficar perto da mãe, ajudando nas tarefas domésticas. Alina era selvagem, gostava de correr no pasto, perseguir galinhas, subir em árvores, se sujar toda de lama. Nossa rotina era simples, mas feliz. Acordávamos cedo, tomávamos café com leite fresco das vacas, pão caseiro com manteiga feita pela mãe, às vezes um pedaço de queijo. Então, se fosse dia de semana, íamos para a pequena escola a cerca de 3 quilômetros de distância, um prédio de madeira de uma sala só com apenas uma professora, a senhora Norma, que ensinava todas as séries juntas. Caminhávamos de mãos dadas, Alina e eu, pela estrada de terra que cortava as fazendas vizinhas. Quando voltávamos da escola por volta das 11h30, meio-dia, o almoço estava pronto. Arroz, feijão, carne de panela, polenta frita, mingau. Minha mãe cozinhava como uma bênção. Depois do almoço, tínhamos que ajudar. Eu lavava a louça. Alina varria o chão. Revezávamos. À tarde, se sobrasse tempo, brincávamos. E como brincávamos, meu Deus! Tínhamos bonecas de pano que a mãe fazia para nós. Mas o que a Alina realmente gostava era de brincar perto do rio. Ah, o rio! O rio Pine, que cortava nossa fazenda nos fundos, passando por uma área de mata fechada. A água era escura, fria, corria rápido em algumas partes, e meu pai sempre avisava: Não vão ao rio sozinhas. Estão ouvindo? Aquilo é traiçoeiro. Mas a Alina amava. Ela ficava na margem, molhando os pés, coletando pedrinhas coloridas. Eu ia junto, mas sempre com medo. Havia algo naquele rio que me dava arrepios. Meu avô Benjamin morava conosco. Era um homem sério, de poucas palavras, já idoso naquela época. Devia ter uns 60 e poucos anos. Trabalhava pouco porque as costas não aguentavam mais o peso da enxada. Passava os dias sentado na varanda, fumando seus cigarros de palha, olhando para o horizonte. Ele era carinhoso conosco quando éramos pequenas, sabem? Nos chamava de minhas netas lindas. Trazia balas de mel da cidade quando ia ao centro de Eagle River vender produtos da fazenda. Alina e eu gostávamos dele. Ele contava histórias dos velhos tempos, sobre como tinha desbravado aquelas terras, plantado cada árvore, construído cada cerca. Ouvíamos com os olhos brilhando. Tínhamos algumas amigas na vizinhança, outras crianças das fazendas próximas. Jennifer, filha do Sr. Gerald, que tinha uma propriedade ao lado da nossa. Susan, que morava mais longe, mas nos encontrávamos na escola. Brincávamos de roda, pega-pega, casinha. Nos fins de semana, se havia algum evento social na igreja de Saint John, lá na vila mais próxima, íamos todas arrumadas em vestidos estampados, cabelos amarrados com fitas. Éramos felizes na nossa simplicidade. Eagle River nos anos 50 era assim, meus queridos. Vida no campo, vida na roça, onde todos se conheciam e se ajudavam. Mas sabem quando a gente sente que algo está errado, mesmo sem conseguir explicar?
Quando eu tinha uns 10, 11 anos, comecei a notar um jeito diferente que meu avô olhava para a Alina. Não era o olhar de um avô carinhoso, era outra coisa. Um olhar mais longo, mais intenso. Ele pedia: Alina, vem cá, senta no colo do vovô. E ela ia, inocente. Ele passava a mão no cabelo dela devagar, cheirava, fechava os olhos. Eu observava sem entender. Minha mãe percebia também, porque eu via ela franzir a testa. Chama a Alina de volta. Alina, vem me ajudar na cozinha. Ela tirava minha irmã de perto dele. Uma vez ouvi meus pais conversando baixinho no quarto deles à noite. Eu tinha acordado para beber água e parei no corredor quando ouvi meu pai dizer: Teresa, seu sogro está agindo estranho com as meninas, especialmente com a Alina. E minha mãe respondeu: Eu sei, Oliver, eu notei. Vou ficar de olho, mas ele é velho. Deve ser só excesso de carinho de avô. Meu pai resmungou algo que não consegui ouvir, e eu voltei para o meu quarto com um nó no peito que não sabia explicar. Alina nunca reclamou de nada, mas notei que ela às vezes evitava ficar sozinha com o vovô. Quando ele chamava, ela inventava desculpas. Vovô, não posso agora. Tenho que ajudar a mãe. Ou ela me puxava junto. Alice, vem comigo. Como se precisasse de mim perto dela. Os anos passaram. Alina e eu crescemos. Nossos corpos mudaram. Nos tornamos mocinhas. E o olhar do avô Benjamin também mudou. Ficou mais pesado, mais sombrio, mas não entendíamos. Éramos apenas duas garotas do campo, inocentes, que achavam que o mundo era bom e as pessoas eram boas. Foi quando completamos 13 anos em março de 1960 que tudo começou a desmoronar. Minha mãe tinha feito uma festinha para nós com bolo de fubá e suco de laranja. Nossas amigas vieram, brincamos, cantamos parabéns. Mas naquela noite, depois que todos foram embora, Alina me acordou no escuro. Ela estava chorando baixinho. Alice, ela sussurrou. O vovô entrou no nosso quarto. Ele ficou lá me olhando dormir. Eu acordei e vi ele lá parado na porta só olhando. Fiquei com medo e fingi que ainda estava dormindo. Meu coração disparou. Abracei minha irmã e dormi agarrada a ela a noite toda. A partir daí, tudo começou a mudar. E o rio Pine, que já me dava arrepios, iria se tornar o cenário de uma tragédia que mudaria nossas vidas para sempre. Foi num domingo de julho de 1960, inverno rigoroso, que o mundo como eu conhecia acabou. Lembro de cada detalhe daquele dia como se fosse marcado a ferro quente na minha memória. O céu estava cinza, pesado, daquele jeito que parece que vai nevar. Mas aqui em Eagle River raramente neva nessa época. Era um frio cortante, úmido, que entrava nos ossos. Alina tinha acordado agitada, querendo ir ao rio. Alice, vamos lá só um pouquinho. Vi uma garça linda ontem. Quero ver se ela está lá de novo. Eu não queria ir. Estava muito frio. Mas ela insistiu tanto, puxou minha mão daquele jeito dela e eu cedi. Tá bom, mas só um pouquinho, tá? E não chegamos perto da água. Minha mãe estava na cozinha fazendo pão. Voltem logo, meninas, e não molhem os pés. Pelo amor de Deus, vão pegar uma pneumonia. Descemos a trilha que levava ao rio, passando pela floresta de pinheiros. O chão estava coberto de pinhas caídas e nossos passos faziam barulho nas folhas secas. Chegamos à margem. O rio estava mais cheio por causa das chuvas da semana anterior. A correnteza estava forte. A água escura fazendo aquele som constante de rio bravo. Alina ficou na margem, agachada, procurando a garça com os olhos. Não está aqui hoje, disse ela decepcionada. Foi quando ouvimos a voz do avô Benjamin. Alina, Alina, vem cá. Ele tinha vindo atrás de nós, apareceu na trilha, caminhando devagar. Alina olhou para mim e eu vi medo nos olhos dela. Aquele medo que ela vinha sentindo há meses. Vamos, Alice, ela sussurrou, mas o vovô já estava perto.
Alina, preciso falar com você. Alice, volta para casa. Deixa eu falar com sua irmã aqui um momento. Eu não queria ir embora, mas ele era nosso avô. Ele era a autoridade. Eu era uma menina de 13 anos, obediente. Vai, Alice, disse Alina, tentando sorrir. Eu volto logo. Foi a última vez que ouvi a voz dela por 10 anos. A última vez que vi aquele sorriso. Voltei para casa, mas estava inquieta. Passou meia hora, uma hora. Alina não voltava. Fui para a cozinha. Mãe, a Alina ainda não voltou. Minha mãe franziu a testa. Como assim? Cadê ela? Ficou no rio com o vovô. O rosto da minha mãe mudou. Ficou branco. Oliver? Ela gritou pelo meu pai que estava no pasto. Oliver, vem aqui agora! Todos nós corremos para o rio. Meu avô estava lá sentado em uma pedra, com a cabeça nas mãos, soluçando. Ela caiu. Ele gritou quando nos viu. Meu Deus! Ela escorregou na pedra e caiu. A correnteza levou ela. Eu tentei segurar. Tentei, mas a água estava muito forte. Meu pai se jogou no rio, procurando, gritando o nome de Alina. Eu fiquei paralisada na margem, olhando para aquela água escura, sentindo meu mundo desabar. Chamaram os vizinhos. O Sr. Gerald veio com outros homens. Procuraram o resto do dia. Entraram no rio com cordas amarradas na cintura. Procuraram quilômetros rio abaixo. Nada. Nenhum sinal de Alina. A água tinha engolido minha irmã. Minha mãe caiu de joelhos no chão, rasgando a garganta de tanto chorar. Eu não conseguia chorar. Estava em choque, muda, abraçando meu próprio corpo, tremendo de frio e horror. Procuraram por 3 dias. Mergulhadores vieram da cidade. Nada. O corpo não apareceu. O xerife veio, fez perguntas. Meu avô repetiu a mesma história, chorando. Ela escorregou. Tentei segurar, mas não consegui. O xerife anotou tudo. Declarou afogamento acidental. Declarou minha irmã morta, mesmo sem corpo. Acontece muito em rios com correnteza forte, disse ele. O corpo pode ter ficado preso sob alguma pedra no fundo ou sido levado para muito longe. O funeral foi vazio. Literalmente, havia um caixão, mas estava vazio. Minha mãe quis fazer mesmo assim. Precisava de um ritual, um lugar para chorar, para deixar flores. Enterramos aquele caixão vazio no cemitério da igreja Saint John. Lembro-me de olhar para aquele buraco no chão e pensar: minha irmã não está aí. Ela está em algum lugar no fundo do rio, sozinha, com frio. A culpa me consumia. Por que a deixei sozinha com ele? Por que obedeci e fui embora? Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida até então. Minha mãe caiu em depressão profunda. Ficava na cama o dia todo chorando, sem comer. Meu pai tentava ser forte, mas eu o via desmoronando por dentro. A casa ficou silenciosa, pesada, como se a morte tivesse se mudado para lá. Eu andava pelos cômodos como um fantasma, esperando acordar daquele pesadelo e ver a Lina sentada à mesa do café, sorrindo para mim. E então, em novembro daquele mesmo ano de 1960, 4 meses depois de perder a Lina, perdi meus pais. Foi a gripe que virou pneumonia. Primeiro minha mãe, que já estava fraca de tanto sofrer, de não comer. Ela morreu em 3 dias de febre. Meu pai não suportou a dor de perder a esposa depois de ter perdido a filha. Ele simplesmente desistiu de viver. Ficou doente junto com ela. Ficou na cama ao lado do corpo da minha mãe, esperando o padre vir para a extrema unção, e nunca mais levantou. Morreu 2 dias depois dela, de tristeza e pneumonia. Disso, tenho certeza. Aos 13 anos, me vi órfã, sem minha irmã gêmea, sozinha em uma fazenda com meu avô, Benjamin. E foi aí que tudo verdadeiramente começou. Uma semana após o enterro dos meus pais, meu avô apareceu no meu quarto com um vestido nas mãos.
Era um vestido azul claro de tecido fino com pequenas flores brancas estampadas. Eu nunca tinha visto aquele vestido. Isso é para você, disse ele. Vista. Peguei o vestido, achando estranho. Não era meu estilo. Era o estilo da Alina. Ela era quem gostava de azul claro, florzinhas. Eu gostava de vestidos lisos, cores escuras. Vovô, esse vestido não é meu estilo, disse baixinho. Ele olhou para mim com uma expressão que me assustou. Vista, repetiu com mais firmeza. Eu vesti. Quando saí do quarto, ele estava na sala sentado na poltrona. Me olhou de cima a baixo devagar, daquele jeito que me fazia querer desaparecer. Vem cá, disse ele. Me aproximei com passos trêmulos. Solta o cabelo. Eu sempre amarrava o cabelo desde que a Alina morreu. Era minha forma de luto, mas soltei. Ele se levantou, chegou perto, passou os dedos pelo meu cabelo, alisando, penteando com as mãos. Alina, ele sussurrou. Meu coração parou. Vovô, eu sou a Alice. Ele não respondeu. Continuou alisando meu cabelo com os olhos fechados, cheirando. Nos dias seguintes, ele começou a fazer coisas estranhas. Me obrigava a usar roupas que não eram minhas, que eram diferentes do que eu costumava usar. Me chamava para sentar no colo dele. E quando eu sentava, ele me abraçava forte demais. Passava as mãos no meu rosto, nos meus braços sussurrando. Você voltou para mim, Alina. Eu sabia que o rio não te levaria de mim. Eu chorava. Dizia, vovô, sou a Alice. A Alina morreu. E ele abria os olhos. Olhava para mim como se confuso e depois dizia, desculpe, menina. É que você se parece tanto com ela. Eu me confundo. Eu pensei que ele tinha enlouquecido de tanta dor. Tínhamos perdido tanta gente em tão pouco tempo. Minha irmã, minha mãe, meu pai. Fazia sentido que um velho de quase 70 anos ficasse senil, confundisse as netas, perdesse um pouco da razão. Eu sentia pena dele, apesar do medo que ele me causava. Mas as coisas pioraram. Ele começou a entrar no meu quarto à noite. Ficava parado ao lado da minha cama apenas me vendo dormir. Quando eu acordava assustada, ele dizia: Shh, Alina, dorme. Só estou te protegendo. Comecei a dormir vestida com o cobertor até o pescoço, rezando para ele sair logo. E então, numa noite de dezembro, pouco antes do Natal, ele entrou no meu quarto, trancou a porta por dentro e sentou na beira da minha cama. Eu me encolhi contra a parede. Vovô, o que você está fazendo? Ele colocou o dedo nos lábios. Shh! Alina, você prometeu que voltaria e cumpriu sua promessa. Eu não sou a Alina, gritei desesperada. Ele sorriu, um sorriso estranho que gelou meu sangue. Sim, você é. E então ele começou a fazer coisas que uma criança não deveria passar. Coisas que vou contar para vocês de um jeito que entendam, mas sem detalhar, porque preciso proteger os mais jovens que podem estar ouvindo. Ele me segurou com força, me tocou de jeitos que não eram de avô para neta, me fez ficar quieta enquanto fazia o que queria, e durante tudo isso, ele sussurrava no meu ouvido: Alina, minha Alina, você é minha, só minha. Eu chorei tanto que não conseguia nem gritar. Meu corpo congelou de medo e nojo. Quando ele terminou, saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. E no dia seguinte, me tratou normalmente, como se fosse apenas um avô cuidando da neta órfã. Mas toda noite, ou quase toda noite, ele voltava. E toda vez, ele me chamava de Alina. Vivi assim por semanas, por meses, pensando que meu avô tinha enlouquecido, que ele tinha me confundido com minha irmã morta, que a dor tinha apagado a razão dele. Eu me sentia suja, quebrada, mas também com pena. Ele não sabe o que está fazendo, eu pensava. Ele acha que sou a Alina, ele está doente da cabeça. E eu, com 13, 14 anos, sozinha no mundo sem ninguém para me defender, aguentei. Aguentei porque não tinha escolha,
porque não tinha para onde ir, porque achava que era meu dever cuidar do velho senil que restou da minha família. Mas eu estava errada, muito errada, e levaria 10 anos para descobrir a verdade horrível escondida no porão daquela casa. Os anos que se seguiram foram uma escuridão sem fim, meus queridos. 10 anos da minha vida que foram roubados, vividos como se eu estivesse debaixo d'água, me afogando lentamente, incapaz de gritar por socorro. No início de 1961, meu avô me tirou da escola. Você não precisa mais estudar, disse ele. Tem que cuidar da casa. Cuidar de mim. Sou velho. Preciso de você aqui. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. A senhora Norma, minha professora, veio à fazenda perguntar por que eu tinha parado de ir à aula. Meu avô atendeu na porta, não a deixou entrar. A menina está de luto, professora. Perdeu a irmã gêmea, perdeu os pais. Está muito abalada para estudar. Eu cuido dela aqui em casa. A senhora Norma insistiu. Disse que a escola faria bem para mim. Me tiraria de casa. Me distrairia. Mas ele foi firme. Ela fica aqui e fechou a porta. Eu estava do lado de dentro ouvindo tudo, querendo gritar: Me tira daqui! Me leva com você! Mas as palavras não saíam. Eu tinha medo. Medo do que ele faria comigo se eu falasse. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de ser jogada num orfanato se contasse a verdade. Porque quem acreditaria que um avô de quase 70 anos estava fazendo aquilo com a neta? Ele era respeitado na região, conhecido como um homem trabalhador, honesto, que tinha perdido a neta no rio e agora cuidava da outra sozinho. Ele era visto como uma vítima, não como um monstro. Minha rotina virou um pesadelo repetitivo. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogão a lenha, fazia café, preparava o de jejum dele. Depois limpava a casa inteira, lavava a roupa no tanque lá fora com aquela água gelada que cortava minhas mãos no inverno. Cozinhava o almoço, cozinhava o jantar, cuidava da horta, das galinhas, de tudo. Eu era a empregada, a cuidadora, e à noite, quando ele trancava a porta do meu quarto, eu era outra coisa que não consigo nem nomear sem sentir meu estômago revirar. Ele continuava me chamando de Alina toda vez. Alina, vem cá. Alina, senta aqui. Alina, você é tão linda. E nos momentos em que ele me usava, quando fazia o que queria comigo, sussurrava no meu ouvido: Você é minha, Alina. Você sempre foi minha. O rio tentou te levar, mas você voltou para mim. Eu chorava. Dizia: Sou a Alice. Alice. E ele sorria. Passava a mão no meu rosto molhado de lágrimas e dizia: Shh, não precisa fingir. Eu sei quem você é. Houve uma vez, eu devia ter uns 16 anos, que tentei pedir ajuda. Foi num domingo, dia de igreja. Meu avô me levava à igreja Saint John uma vez por mês, para manter as aparências, para as pessoas não estranharem. Eu me vestia toda de preto, ainda de luto, e ia em silêncio ao lado dele. Depois da missa, as senhoras vinham falar comigo. Pobrezinha da Alice, perdeu todo mundo tão jovem. Que bom que seu avô cuida de você, menina. Eu forçava um sorriso, engolia o nó na garganta. Naquele domingo específico, vi a senhora Jennifer, mãe da minha antiga amiga. Ela veio me abraçar. E no abraço, sussurrei baixinho, desesperada. Senhora Jennifer, preciso de ajuda. Meu avô, ele... Ela me soltou. Olhou nos meus olhos. Ele o quê, criança? Abri a boca para contar, mas naquele momento meu avô apareceu ao meu lado, colocou a mão pesada no meu ombro. A Alice ainda está muito abalada, disse ele para a senhora Jennifer com aquele tom de avô preocupado. Às vezes ela diz coisas confusas, o trauma da perda. Sabe como é. A senhora Jennifer fez uma cara de pena. Coitadinha mesmo. Precisa de paciência, Sr. Benjamin. Ela vai melhorar com o tempo. E saiu. Minha chance tinha ido embora também. No caminho de volta para casa, meu avô não disse nada, mas quando chegamos,
Ele me empurrou para dentro, me jogou no chão da sala e ficou me olhando com aqueles olhos escuros, cheios de raiva. Se você tentar de novo, Alice, vai para o mesmo lugar que a Alina foi. Entendeu? Eu balancei a cabeça, tremendo toda. Entendeu? Ele gritou. Sim, vovô, sussurrei. E nunca mais tentei pedir ajuda a ninguém. Os anos passaram. Cresci, virei mulher, mas me sentia morta por dentro. Meu corpo estava lá funcionando, trabalhando, mas minha alma tinha se escondido num canto escuro dentro de mim, onde ele não pudesse alcançar. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Meu cabelo estava sempre solto, do jeito que ele gostava, do jeito que a Lina usava. Usava vestidos que ele comprava todos no estilo dela, nunca no meu. Eu tinha virado uma boneca, uma marionete, uma versão fantasma da minha irmã morta. Lembro de uma noite, devia ser 1965, eu tinha 18 anos. Era inverno e chovia muito lá fora. Ele tinha entrado no meu quarto como sempre. Mas naquela noite, depois que ele terminou e saiu, fiquei na cama olhando para o teto escuro, ouvindo a chuva bater no telhado. E pensei que seria mais fácil ir até o rio e me jogar. Acabar com isso. Ir encontrar a Alina onde quer que ela estivesse. Levantei da cama, peguei um chale e saí descalça na chuva. Caminhei pela lama, pela escuridão em direção ao rio Pine. Quando cheguei à margem, a água estava furiosa, cheia, correndo rápido. Dei um passo à frente, outro. A água gelada tocou meus pés. Eu ia dar o próximo passo, me jogar, me deixar levar como a Lina foi levada. Mas então ouvi a voz da minha mãe na minha cabeça. Uma memória distante de quando eu era bem pequena, de antes de tudo isso acontecer. Ela dizia: Alice, você é forte, você é minha guerreira. E eu parei. Fiquei lá com a água nos tornozelos, a chuva lavando minhas lágrimas e pensei: se eu morrer, ele vence. Ele vai poder dizer que fiquei louca como ele diz que ficou louco, que me matei de tristeza, e ninguém nunca vai saber o que ele fez comigo. Ninguém. Voltei para casa. Entrei pela porta da cozinha, pingando água. Ele estava na sala esperando. Onde você foi? Perguntou com raiva. Dar uma volta, disse com uma voz que não parecia a minha. Na chuva, pensando na minha irmã morta. Ele me olhou desconfiado, mas não disse nada. Subi para o meu quarto, tirei a roupa molhada, coloquei outra e deitei. E naquela noite, algo mudou dentro de mim. Não foi esperança, foi raiva. Uma raiva pequena, mas que começou a crescer. Nos anos seguintes, de 1965 a 1970, vivi como um robô. Fazia tudo o que ele mandava sem reclamar, sem reagir. Mas por dentro, eu estava guardando forças. Estava esperando, esperando por uma chance, por um sinal, por algo que me mostrasse uma saída. Eu não sabia ainda que essa saída estava literalmente debaixo dos meus pés, trancada naquele porão que ele nunca me deixava abrir. Eu estava agora com 22, 23 anos. Não era mais a menina assustada de 13. Tinha me tornado uma mulher endurecida, calejada de tanto sofrer. Meu avô estava mais velho, mais lento. Devia ter quase 80 anos. Mas ele ainda me procurava, ainda me usava, ainda sussurrava: Alina, minha Alina. E eu continuava respondendo: Sou a Alice, sou a Alice. Mas ele nunca acreditava ou fingia não acreditar. Eu não sabia mais. Só sabia que aquilo não podia durar para sempre. Algo tinha que acontecer, algo tinha que mudar. E mudou. De um jeito que eu nunca poderia ter imaginado. De um jeito que me mostrou que o horror que eu vivia era apenas a ponta de um iceberg ainda mais terrível, mais profundo, mais cruel. Foi numa terça-feira de março de 1970, poucos dias depois do meu aniversário de 23 anos, que tudo começou a mudar. Era de manhã cedo.
Eu estava na cozinha preparando o café quando ouvi um barulho surdo vindo da sala. Uma queda pesada, como se alguém tivesse caído de uma altura. Corri para ver o que era e encontrei meu avô caído no chão, a boca toda torta para o lado, um lado do corpo completamente mole, o outro contraindo em espasmos. Os olhos dele estavam arregalados de medo, tentando me dizer algo, mas da boca dele só saía um som estranho, um gemido abafado. Ele tinha tido um derrame. Fiquei parada por alguns segundos que pareceram horas, apenas olhando. Uma parte de mim, a parte escura que tinha crescido e se alimentado de ódio nesses 10 anos, pensou: deixa ele aí, deixa ele morrer sozinho, sofrendo no chão frio, do jeito que ele me fez sofrer tantas vezes. Deixa ele sentir o desespero de não poder pedir ajuda, de estar completamente indefeso. Eu poderia ter feito isso. Poderia ter virado as costas, saído de casa, deixado ele apodrecer ali. Mas a outra parte, a parte que ainda tinha um pingo de humanidade enterrada lá no fundo da minha alma, reagiu. Não por ele, mas porque eu não queria me tornar um monstro também. Corri para fora de casa, descalça mesmo, pela estrada de terra até a fazenda do Sr. Gerald, o vizinho mais próximo, a cerca de 2,5 km. Cheguei sem fôlego, meus pés sangrando de pisar em tantas pedras e gravetos. Bati na porta desesperadamente. Sr. Gerald, meu avô passou mal. Preciso de ajuda. Ele veio comigo, trouxe o filho, Aaron, e os dois carregaram meu avô para a caminhonete velha. Levaram ele para o hospital na cidade. Eu fui junto, sentada atrás, segurando na lateral da caminhonete com o vento frio da manhã batendo no meu rosto, secando as lágrimas que eu nem sabia que estavam caindo. E enquanto descíamos a estrada de terra levantando poeira, olhei para aquele velho deitado ali tentando falar, mas incapaz, babando com metade do rosto paralisado, e não senti nada. Nem pena, nem raiva, nem alívio, apenas um vazio imenso, como se tivessem arrancado meu coração há muito tempo e eu só tivesse percebido agora. No hospital, que cheirava a desinfetante e morte, os médicos me disseram que era grave. Ele teve um AVC extenso, muito forte. Afetou boa parte do cérebro. Vai ficar internado por tempo indeterminado. A senhora pode ir para casa, volte amanhã para ver como ele passou a noite. Senhora. Me chamaram de senhora. Eu tinha 23 anos, mas me sentia com 90. Minha alma era velha, cansada, destruída. Ele vai ficar bem? Perguntei, porque era o que se esperava que uma neta preocupada perguntasse. Não sabemos ainda, respondeu o médico, ajeitando os óculos no nariz. Faremos o que pudermos, mas precisa se preparar. Pode ser que ele não fale mais ou ande. Pode ser que fique assim para o resto da vida. Voltei para a fazenda no final da tarde, de carona com o Sr. Gerald. Ele falou o caminho todo, dizendo que eu podia contar com ele e a família, que não precisava ter vergonha de pedir ajuda. Você é uma boa menina, Alice. Cuidou do seu avô sozinha todo esse tempo depois de perder tanta gente. Isso merece respeito. Se ele soubesse. Se alguém soubesse. Ele me deixou no portão da fazenda quando o sol já estava se pondo, pintando tudo de laranja e roxo. Qualquer coisa, Alice, você grita, tá? Estamos aqui perto. Não precisa passar necessidade. Agradeci com um aceno, a voz presa na garganta, e entrei. Fechei a porta atrás de mim e de repente percebi com um arrepio que desceu pela espinha. Eu estava sozinha em casa. Verdadeiramente sozinha pela primeira vez em 10 anos. Não havia ninguém para me vigiar, para me chamar, para me usar. Apenas eu e o silêncio. O silêncio era ensurdecedor, pesado como chumbo. Caminhei pelos cômodos devagar, pisando leve como se estivesse invadindo a casa de um estranho. Toquei nos móveis, nas paredes, tentando me reconectar com aquele lugar que tinha sido meu lar antes de virar minha prisão. Fui até o quarto dele. A cama estava desfeita, as cobertas jogadas para o lado onde ele tinha se levantado naquela manhã. O cheiro dele ainda estava no ar, um cheiro de velho, cigarros de palha.
algo podre que eu não conseguia identificar. Vi na cômoda as roupas que ele tinha tirado na noite anterior, a calça, a camisa de flanela, o cinto de couro gasto, e ali, pendurado no cinto, estava um molho de chaves. Aquele molho que ele nunca tirava de perto dele. Ele dormia com as chaves debaixo do travesseiro. Ia ao banheiro com as chaves no bolso. Tomava banho com as chaves na beira da pia. Nunca, em 10 anos, ele tinha deixado aquelas chaves longe do corpo. Peguei-as com cuidado, como se queimassem. Senti o peso do metal frio, enferrujado em algumas partes. Eram umas 6, 7 chaves de tamanhos diferentes. Algumas eu conhecia. A chave do portão da frente, a chave do depósito de ração, mas outras eu nunca tinha visto de perto. Uma delas, menor e mais nova que as outras, só podia ser a chave do porão. Sentei na beira da cama dele segurando aquelas chaves e comecei a tremer. Minhas mãos tremiam, minhas pernas tremiam, meus dentes batiam. 10 anos. 10 anos ouvindo. Nunca desça no porão, Alice. É perigoso lá embaixo. A estrutura está podre. As vigas estão cedendo. Você pode cair se machucar feio. 10 anos ouvindo barulhos estranhos vindo de lá durante a noite. Batidas surdas, rítmicas, às vezes um rangido como uma corrente arrastando no chão de cimento. E ele dizendo: São ratos, menina. Ratos grandes do campo. É só isso. Mas eu sabia. Lá no fundo eu sempre soube que não eram ratos. Ratos não batem na parede com ritmo, com padrão, como se tentassem mandar uma mensagem. Ratos não fazem barulho só à noite quando tudo está quieto e o som viaja melhor. Mas eu tinha tanto medo, tinha tanta coisa na cabeça, tanta dor para lidar, que nunca tive coragem de questionar, de desafiar, de investigar. Era mais fácil acreditar na mentira do que enfrentar o que podia ser verdade. Agora eu tinha as chaves. E ele estava no hospital, longe, inconsciente, indefeso pela primeira vez na vida. Levantei da cama, as pernas bambas como de um bezerro recém-nascido, e desci as escadas. Cada degrau rangia alto na casa vazia. Parei em frente à porta do porão, que ficava embaixo da escada principal, meio escondida. Era uma porta pesada de madeira escura manchada de umidade. Tinha 3 fechaduras, uma fechadura normal no meio e 2 cadeados grandes, um em cima e um embaixo. Eu nunca tinha visto uma porta tão trancada assim em lugar nenhum. Por que tantas trancas para um lugar que só guarda batatas e ferramentas velhas? Pensei, mas já sabendo a resposta no fundo do meu coração. Mas não abri ainda. Não consegui. O medo era grande demais. Voltei para cima, fui para a cozinha, sentei à mesa. O céu já estava escuro lá fora. Fiquei lá apenas olhando para as chaves que tinha deixado sobre a mesa. Meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir a pulsação latejando no ouvido, na garganta, na ponta dos dedos. Tentei comer alguma coisa. Tinha um pedaço de pão sobrado do café da manhã, mas não consegui engolir. A comida travava na garganta, seca. Impossível. Tentei dormir. Deitei no sofá da sala, mas não conseguia fechar os olhos. Toda vez que fechava, via a porta do porão. Via as chaves. Via o rosto da Alina no dia em que ela desapareceu. De madrugada, quando o relógio na parede marcou 3 levantei. Não era mais uma escolha. Era uma necessidade. Acendi um lampião de querosene porque a luz elétrica não chegava ao porão. Ele nunca quis puxar eletricidade lá para baixo. Sempre dizia que não precisava, que era desperdício. Desci de novo, parei em frente à porta. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem no chão. O som do metal batendo na madeira ecoou pela casa vazia como um tiro. Peguei-as de novo, apertei forte para parar de tremer, respirei fundo 3 vezes. Alina, sussurrei para o silêncio, para o escuro, para o vazio. Se você está em algum lugar, me dê forças. Me ajude a fazer isso. Eu preciso saber. Eu preciso.
Coloquei a primeira chave na primeira fechadura, a do meio. Ela girou. Clique. O som foi alto. Definitivo. Meu coração disparou. Segunda tranca. O cadeado de cima. Procurei no molho, testei 2 chaves até encontrar a certa. Clique. Terceira tranca. O cadeado de baixo. Minha mão suava tanto que a chave quase escorregou. Clique. A porta estava completamente destrancada. Segurei o lampião com uma mão trêmula, a outra mão na maçaneta fria e úmida. E parei, porque de repente tive medo do que ia encontrar. Medo de descobrir algo que confirmasse o que eu suspeitava, que destruísse até a última ilusão que eu ainda tinha. Medo de que meu avô não fosse apenas um velho senil que me confundia com minha irmã morta por causa da dor, mas algo muito, muito pior. Um monstro consciente, deliberado, calculista. Abre. Uma voz dentro de mim disse. Não sei se era minha voz, ou a de Alina, ou da minha mãe morta, ou de Deus. Você tem que saber. Você merece saber. Abre. Abri a porta. O cheiro que subiu foi horrível, insuportável. Uma mistura de mofo acumulado por anos, urina, fezes, corpo sujo. Desespero transformado em odor. Cobri o nariz com a mão, engoli o vômito amargo que subiu na garganta, queimando. Desci os degraus de madeira, que rangiam alto sob meus pés, cada passo ecoando naquele buraco frio. A luz do lampião iluminava pouco. Fazia sombras enormes e distorcidas nas paredes de tijolo úmido, coberto de limo verde. Lá embaixo, era maior do que eu imaginava. Havia uma área aberta com ferramentas velhas enferrujadas penduradas em ganchos na parede, sacos de ração vazios, caixotes quebrados, velharias esquecidas, teias de aranha enormes nos cantos e, no fundo, uma parede com uma porta de metal. Uma porta que não deveria estar ali, que não fazia sentido existir. Uma porta com um cadeado enorme, novo, brilhante, completamente diferente dos outros cadeados velhos da casa. Fui até ela, arrastando os pés no chão de cimento frio. Encostei o ouvido na porta gelada. Silêncio. Apenas o som do meu coração batendo descontrolado. Tem alguém aí? Sussurrei, minha voz saindo trêmula, fraca. Nada. Por favor, se tem alguém aí, se você pode me ouvir, faz algum barulho. Qualquer barulho. E então eu ouvi. Fraco. Tão fraco que quase pensei ter imaginado. Uma batida, depois outra e outra. 3 batidas. Alguém estava do outro lado. Alguém vivo. Procurei no molho de chaves desesperadamente. Minhas mãos tremendo tanto que deixei cair 2 vezes. Uma delas era diferente. Menor, mais nova, prateada. Coloquei no cadeado. Minha mão tremia tanto que não conseguia acertar o buraco da fechadura. Tentei de novo, de novo, de novo, até que finalmente entrou. Girei. Clique. O cadeado abriu. Tirei-o da argola de metal, joguei no chão. Agarrei a maçaneta da porta. Meus dedos estavam brancos de tanta força que eu apertava. Meu Deus, me protege do que vou encontrar aqui. Me dá forças para aguentar. Me perdoa se eu tiver que ver algo terrível. Rezei. E puxei a porta. Ela abriu pesada, rangendo nas dobradiças enferrujadas. A luz do lampião entrou devagar no pequeno cômodo, revelando um espaço minúsculo sem janelas, sem ventilação. O cheiro era ainda pior ali dentro. Me deixou tonta. Vi um colchão velho no canto, sujo com manchas escuras, rasgado em vários lugares com o enchimento saindo. Um balde de metal no outro canto, cheio, e encolhida contra a parede do fundo, com os joelhos abraçados contra o peito. Uma figura humana tão magra que parecia um esqueleto coberto de pele. Cabelos longos, emaranhados e sujos cobrindo o rosto todo. Pele pálida, quase translúcida como a de um cadáver. Dei um passo para dentro, minhas pernas quase desistindo de me sustentar. Quem é você? Minha voz saiu num fio fino, quase inaudível.
A figura se mexeu devagar. Levantou o rosto com dificuldade, como se a cabeça pesasse toneladas. Afastou os fios de cabelo sujo da frente dos olhos com dedos finos como gravetos. E quando a luz do lampião iluminou aquele rosto, quando vi aqueles olhos olhando para mim, meu mundo parou de girar, parou de existir. Era como se eu estivesse olhando num espelho quebrado, distorcido pelo sofrimento. O mesmo formato de rosto que eu tinha, os mesmos olhos, a mesma cor, o mesmo formato, mais fundos, tão fundos nas órbitas, o mesmo nariz, a mesma boca, mais desfigurada pela fome crônica, pela falta de sol, pelo sofrimento que nenhum ser humano deveria suportar. Alice! A voz saiu, áspera, fraca, como se não fosse usada há uma eternidade, como se tivesse esquecido como funciona. Deixei o lampião cair das mãos. Ele bateu no chão, mas não quebrou. Ficou ali deitado, iluminando aquela cena impossível, aquele pesadelo que tinha virado real. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos no chão sujo e frio. Alina, eu disse, mas não reconheci minha própria voz. Alina, é você? Minha irmã gêmea, a quem eu tinha enterrado há 10 anos num caixão vazio, por quem eu tinha chorado até não ter mais lágrimas, a quem eu tinha aceitado como morta, a quem eu tinha deixado ir, a quem eu visitava no cemitério todo domingo, deixando flores num túmulo que não guardava nada além de terra, estava viva. Ela estava ali na minha frente, a poucos metros de distância, presa naquele buraco imundo por uma década inteira. E naquele momento, com a força de um raio partindo o céu, eu entendi tudo. Cada peça do quebra-cabeça macabro se encaixou na minha cabeça de uma maneira tão horrível, tão doente, tão absolutamente cruel, que eu vomitei ali mesmo, no chão frio daquele porão maldito. Ele não estava louco. Ele nunca me confundiu com ela. Ele nunca teve senilidade, nunca teve confusão mental. Ele sabia exatamente quem eu era. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Cada segundo, cada noite, cada vez que ele me chamava de Alina. O monstro que me criou tinha escondido minha irmã viva no porão todo esse tempo. E ele me usava lá em cima, me chamando pelo nome dela, sabendo que ela podia ouvir, ou que eu descobriria um dia e entenderia. Torturando ela com o conhecimento do que ele fazia comigo. Torturando a mim com a culpa de não ter descoberto antes, usando uma contra a outra, nos mantendo separadas, presas, quebradas, mas sempre juntas no jogo doentio dele. Limpei a boca com as costas da mão trêmula. Rastejei até ela, cruzando aquele espaço minúsculo. Segurei o rosto dela com as duas mãos. A pele estava fria, os ossos protuberantes, os lábios rachados. Ela estava tão fraca que mal conseguia manter a cabeça erguida. Mas os olhos dela, aqueles olhos iguais aos meus, que eu via no espelho todo dia, estavam vivos, cheios de lágrimas, cheios de dor, mas vivos. Você veio, ela sussurrou, cada palavra um esforço imenso. Eu sempre soube que você viria. Um dia, eu rezei todo dia. Eu não desisti, eu sabia. E ali, naquele porão horrível, naquele buraco frio e fedorento que tinha sido o inferno da minha irmã por 10 anos, eu a abracei. Abracei aquele corpo frágil, quebrado, destruído. E chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pelos 10 anos roubados de nós duas. Chorei pela infância perdida, pela inocência destruída. Chorei pela crueldade incompreensível de um homem que deveria ter nos protegido, mas que nos transformou em suas prisioneiras, suas vítimas, suas bonecas quebradas num jogo perverso que só ele entendia. Mas ali, com minha irmã nos braços pela primeira vez em uma década, também senti algo que não sentia há anos. Esperança. Pequena, frágil, mas real. Porque agora eu sabia a verdade. E a verdade, por mais terrível, por mais dolorosa que fosse, podia nos libertar. Não sei quanto tempo ficamos ali abraçadas, chorando. Pode ter sido minutos,
Pode ter sido horas. O tempo não existia mais naquele porão, mas em algum momento, meu cérebro começou a funcionar de novo. Alina, eu disse, soltando-a devagar. Preciso te tirar daqui. Agora. Você consegue andar? Ela tentou se levantar, mas as pernas não sustentaram. Caiu de volta no colchão. Não consigo. Faz tanto tempo. Desde que andei. Olhei para ela e vi o quão fraca, desnutrida, doente ela estava. Tudo bem. Eu te carrego. E foi o que fiz. Peguei minha irmã. Ela estava leve como uma criança, só osso e pele, e subi aqueles degraus de madeira devagar, com cuidado, rezando para não tropeçar. Levei-a para a cozinha, sentei-a numa cadeira. Peguei um cobertor e a enrolei nele porque ela tremia de frio mesmo sendo março. Você precisa comer, eu disse. Mas devagar, tá? Seu estômago não aguenta comida pesada ainda. Fiz um chá bem fraco, adocei com mel, dei colherada por colherada. Ela bebeu devagar, as mãos tremendo tanto que eu tive que segurar a xícara. Depois cortei um pedaço pequeno de pão, molhei no chá, dei para ela. Ela comeu como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Enquanto ela comia, olhei para ela e não conseguia acreditar. Minha irmã viva depois de 10 anos. Alina, sussurrei. O que ele fez com você? Como você sobreviveu? Ela engoliu o último pedaço de pão, bebeu mais um gole de chá e começou a falar, a voz dela quebrada, mas firme. Aquele dia no rio, disse ela, ele não me deixou cair. Ele me empurrou com força. Caí na água e a correnteza me levou. Mas rio abaixo, ele tinha colocado uma rede de pesca esticada entre as pedras. Fiquei presa nela, me debatendo, achando que ia me afogar. Mas ele veio rio abaixo, me puxou da rede, me amarrou e me arrastou de volta pela mata. Entrei pela porta dos fundos da casa. Você e nossos pais estavam no rio procurando. Ele me trancou no porão. Cobri a boca com a mão, lágrimas escorrendo. Meu Deus! Durante os 3 dias de busca, ela continuou, a voz tremendo. Gritei tanto que fiquei rouca. Bati na porta de metal até minhas mãos sangrarem, mas ninguém ouviu. O porão é muito fundo. As paredes são muito grossas. Quando as buscas terminaram, ele desceu e me disse: Pronto, agora você é minha, Alina. Você sempre foi o que eu queria. Você não a Alice, mas você era muito selvagem, muito atrevida. Eu precisava te domar primeiro. E ele me bateu. Me bateu tanto que desmaiei. Meu corpo todo tremia de raiva. Durante esses 10 anos, disse ela, ele descia todo dia, trazia comida às vezes, água às vezes, e fazia coisas comigo. Coisas que não posso descrever. Usava-me como queria, e sempre dizia: Lá em cima, a Alice está cuidando de mim. Ela nem imagina que você está aqui embaixo. Ela acha que você morreu. Ela me chama de vovô, me respeita, me obedece. Ele ria, achava engraçado. Mas o pior, disse ela, lágrimas finalmente caindo. O pior foi quando ele começou a subir e fazer coisas com você também. Eu ouvia. O porão fica embaixo do seu quarto. Eu ouvia você chorando. Eu ouvia ele chamando meu nome enquanto te machucava. E eu não podia fazer nada. Nada. Eu socava a parede, gritava silenciosamente porque já não tinha mais voz. Ele fazia de propósito, Alice. Ele te machucava chamando meu nome para me torturar também, para me fazer sentir culpada, para me fazer sentir que era minha culpa o que ele fazia com você. Caí de joelhos no chão da cozinha, soluçando. Não é sua culpa. Não é. É dele. Só dele. Toda vez que ele descia depois de ter estado com você, Alina continuou. Ele me contava cada detalhe, como você chorava, como implorava dizendo que era a Alice, como ele fingia que tinha te confundido comigo. Ela acha que estou louco, dizia ele rindo. Ela acha que não sei quem é quem, mas eu sei. Eu sempre soube. Você aqui embaixo para eu usar quando quero.
Ela lá em cima para cuidar da casa e para eu me divertir à noite. 2 netas pelo preço de uma. Ele era um monstro, Alice. Um monstro consciente. Rastejei até ela. Abracei as pernas dela. Me perdoa. Me perdoa por não ter descoberto antes. Por ter te deixado sofrer aqui sozinha. Ela colocou a mão no meu cabelo. Você não sabia. Como poderia saber? Ele planejou tudo. Nos separou de propósito, isolou você, escondeu a mim, nos usou uma contra a outra sem a gente nem saber. Fiquei ali ajoelhada no chão por um tempo tentando processar tudo. Depois levantei, limpei o rosto. Precisamos chamar a polícia. Ele precisa pagar pelo que fez. Ele está no hospital, não está? Alina perguntou. Ouvi você saindo hoje de manhã. Ouvi a caminhonete. Sim, ele teve um derrame. Está inconsciente. Então vamos. Chama a polícia agora. De manhã cedo, quando o sol nasceu, caminhei até a fazenda do Sr. Gerald de novo. Bati na porta. Ele atendeu, ainda de pijama. Alice, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Sr. Gerald, eu disse, minha voz firme pela primeira vez em anos. Preciso que o senhor me leve até a delegacia do xerife na cidade agora. E preciso que chame uma ambulância para minha casa. Eu encontrei minha irmã, Alina. Ela está viva. O rosto dele ficou branco. Como assim, menina? A Alina morreu há 10 anos. Ela não morreu. Meu avô mentiu. Ele a manteve presa no porão todo esse tempo e fez coisas terríveis conosco, com as duas. Preciso denunciar. Preciso que alguém me ajude. O Sr. Gerald não fez mais perguntas. Chamou a esposa, a Sra. Diane, para ficar com a Alina enquanto me levava. A ambulância chegou primeiro, levou minha irmã para o mesmo hospital onde o vovô estava. Os médicos ficaram chocados com o estado dela. Desidratação grave, desnutrição severa, infecções, feridas antigas que nunca cicatrizaram direito. Fui direto para a delegacia do xerife. O xerife era o mesmo de 10 anos atrás. Xerife Wallace, mais velho agora, cabelos brancos. Contei tudo, cada detalhe. Ele anotou tudo com a mão tremendo de choque e raiva. Como um homem faz uma coisa dessas? Murmurou. Com as próprias netas. Ele é um monstro, eu disse. E ele precisa pagar. Foram até a fazenda, fotografaram o porão, coletaram evidências. Foram ao hospital para prender meu avô. Mas quando chegaram lá, ele já estava morto. O derrame tinha sido mais forte do que os médicos pensavam. Morreu durante a noite sozinho, sem acordar. Quando me contaram, não senti nada. Nem alívio, nem tristeza, apenas vazio. Ele tinha escapado da justiça dos homens, mas não da justiça de Deus. Disso eu tinha certeza. Alina ficou internada por 2 semanas. Fiquei com ela todo dia, cada minuto. Segurei a mão dela, contei histórias da nossa infância, das coisas boas que vivemos antes de tudo desmoronar. Aos poucos, ela foi melhorando, ganhando peso, ganhando cor, ganhando vida de novo. Um dia, ela olhou para mim e disse: Alice, nós sobrevivemos, nós duas. Ele tentou nos destruir, nos separar, nos quebrar, mas estamos aqui juntas de novo. Apertei a mão dela forte. Juntas para sempre agora, eu prometo. Nunca mais vou te deixar. E foi aí que nossa vida real começou. Não ia ser fácil. Tínhamos cicatrizes profundas, feridas que nunca cicatrizariam completamente. Mas pela primeira vez em 10 anos, senti esperança. Esperança de que poderíamos reconstruir, de que poderíamos ter uma vida real, longe daquele porão, longe daquele monstro, longe daquela dor. A verdade tinha nos libertado. E agora a vida estava nos esperando. Hoje, 55 anos depois daquele dia no porão, Alina e eu vivemos aqui em Eagle River, na mesma cidade onde tudo aconteceu,
mas em uma casinha diferente, longe daquela fazenda. Vendemos a propriedade assim que pudemos. Não podíamos mais pisar naquela terra sem sentir o peso do passado. Compramos uma casa pequena aqui no centro de Eagle River, perto da igreja, perto do mercado, perto de tudo. Duas vovós de 78 anos que escolheram viver juntas, cuidar uma da outra, ser a família que sempre fomos. Nossa rotina é simples, mas cada dia é uma vitória. Acordo cedo como sempre fiz, mas agora por escolha, não por obrigação. Acendo o fogão, agora é a gás, não mais a lenha, e faço café quente. Alina acorda logo depois, vem para a cozinha de chinelos e roupão, senta na mesinha enquanto sirvo café com leite e o pão caseiro que faço toda quinta-feira. Bom dia, mana, diz ela todo dia, com aquele sorriso que levou anos para voltar ao rosto dela. Bom dia, minha irmã, respondo. E é um bom dia porque estamos juntas, livres, vivas. Depois do café, cada uma vai para sua atividade. Pego minha cesta de crochê e vou para a sala. Sento na minha poltrona perto da janela, onde a luz entra bonita de manhã. Faço meus tapetes, minhas toalhas, aquelas toalhinhas que vendo na feira de artesanato da cidade, uma vez por mês. Não é muito dinheiro, mas ajuda nas contas e me mantém ocupada. Cada ponto que faço é a prova de que minhas mãos, que sofreram tanto, agora criam beleza. A Lina também encontrou sua terapia. Ela pinta. Começou há uns 20 anos numa aula de pintura que a assistente social sugeriu para ajudar na recuperação dela. Descobriu um talento que nem sabia que tinha. Ela pinta paisagens, flores, pássaros. Nunca pinta pessoas. Ainda não consegue. Mas as telas dela são lindas, cheias de cor, cheias de vida. Ela vende algumas na mesma feira onde vendo meu crochê. Estamos lá, as duas juntas, nossa barraca de artesanato, conversando com os clientes, rindo de coisas bobas. Nossa casa é pequena, mas aconchegante. 2 quartos. Cada uma tem o seu porque precisamos do nosso espaço, nossa privacidade. Uma sala com um sofá velho, mas confortável, uma TV pequena que assistimos à noite, programas de culinária, novelas antigas, essas coisas. Uma cozinha que cheira a comida de verdade, temperos locais, bolo no forno. Um quintal pequeno onde a Lina plantou hortênsias. Ela diz que hortênsias nos representam, resistentes, florescendo mesmo em solo difícil. Temos amigos aqui na vizinhança. Senhora Karen, da casa ao lado, que vem tomar café conosco todo sábado. Senhor Isaac, da mercearia da esquina, que sempre separa os tomates mais bonitos quando sabe que vamos comprar. Padre James, da igreja, que sabe nossa história, não toda, mas sabe que passamos por coisas difíceis e sempre nos inclui nas orações, nos convida para os grupos de terceira idade. Às vezes, quando olho para a Lina, ainda vejo as marcas do que ela passou. Ela é mais magra que eu, mesmo depois de todos esses anos. Tem cicatrizes, algumas visíveis no corpo, outras invisíveis na alma. Ela não gosta de lugares fechados, pequenos. Dorme com a luz do corredor acesa até hoje. Tem pesadelos às vezes. E quando tem, ouço ela se mexendo no quarto. Vou lá, sento na beira da cama dela. Estou aqui, mana. Você está segura. Ele já foi. Ele não pode mais te machucar. E ela se acalma, volta a dormir. Eu também tenho minhas marcas. Não consigo ver um porão sem sentir meu estômago revirar. Não gosto quando tem homens velhos na rua me olhando. Mesmo sabendo que são apenas velhos inocentes, meu corpo reage. Meu coração dispara. Mas aprendemos a lidar com isso. Fizemos terapia por anos. A Lina e eu juntas, às vezes separadas. Choramos muito, gritamos, quebramos pratos velhos num exercício que a terapeuta sugeriu. E aos poucos, curamos. Não curou completamente. Essas feridas nunca curam de verdade. Mas a dor ficou menor, mais suportável. O que me enche de mais gratidão
É poder olhar para minha irmã todo dia e ver ela sorrindo, ver ela pintando suas telas coloridas, ver ela regando as hortênsias no quintal, ver ela viva, livre, inteira, apesar de tudo. Não casamos, não tivemos filhos. O trauma foi muito grande. Nunca conseguimos confiar em alguém assim de novo, mas temos uma a outra. E isso, meus queridos, isso vale mais que tudo. Nós duas somos a família que restou. Nós duas somos a prova de que é possível sobreviver ao pior que a vida pode oferecer e ainda encontrar alegria nas pequenas coisas. No café da manhã quente, no crochê e na pintura, nas hortênsias que florescem todo ano, na amizade da senhora Karen, no sorriso do senhor Isaac, na paz de saber que quando deito a cabeça no travesseiro à noite, estou segura e minha irmã também. Tem dias difíceis? Tem. Tem dias em que o passado volta pesado, em que choramos juntas, abraçadas no sofá, lembrando de tudo que perdemos, tudo que nos foi roubado. Mas também tem dias bonitos, dias de sol, de risadas, de broa no forno, de feira de artesanato, de ver as pessoas admirando nossas pecinhas e dizendo: que trabalho lindo, Dona Alice, Dona Alina. E é nesses dias bonitos que eu agradeço. Agradeço por ter tido a coragem de abrir aquela porta. Agradeço por ter encontrado minha irmã viva. Agradeço por termos sobrevivido juntas. Agradeço por cada dia a mais que temos livres, juntas, vivas. Porque somos sobreviventes, Alina e eu. E sobreviver já é uma forma de vitória. Meus queridos, meus amores, se você está assistindo isso agora e está passando por algo parecido, se alguém na sua família está te machucando, te usando, te manipulando, preciso que ouça isso. Não é sua culpa. Nunca foi. Nunca será. Passei 10 anos pensando que meu avô estava confuso, doente, senil. Tive pena dele enquanto ele me destruía. E quero que você entenda uma coisa que aprendi da pior maneira possível. Monstros nem sempre têm cara de monstros. Às vezes eles usam máscara de vítima, máscara de velhinho coitado, máscara de pessoa que precisa de ajuda. Mas por trás da máscara, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Aprendi que quando seu instinto grita que algo está errado, escute. Mesmo quando todos dizem que está tudo bem, mesmo quando fazem você acreditar que está louca, que está imaginando coisas, escute sua voz interior. Aqueles barulhos no porão não eram ratos. Meu coração sabia. Mas eu tinha medo demais de procurar a verdade. Também aprendi que abrir aquela porta, a porta que você tem medo de abrir, a verdade que você tem medo de descobrir, pode ser a coisa mais assustadora do mundo. Mas do outro lado dessa porta pode estar sua libertação. Eu tremi, vomitei, quase desisti. Mas abri e encontrei minha irmã. Encontrei a verdade. E a verdade, embora fosse horrível, nos libertou. Sobreviver não é fraqueza. Aguentar não é covardia. Você faz o que precisa fazer para sobreviver até o dia em que puder escapar. Eu sobrevivi 10 anos. Alina sobreviveu 10 anos num buraco escuro. E hoje estamos aqui juntas, livres, vivas. Se nós conseguimos, você também consegue. O trauma não define você. O que fizeram com você não é quem você é. Alina e eu levamos anos para entender isso. Fizemos terapia, choramos, gritamos, alguns dias ainda são difíceis, mas hoje rimos, plantamos flores, fazemos artesanato, vivemos. Viver é nossa vingança contra quem tentou nos matar por dentro. Se você conhece alguém que está sofrendo, não feche os olhos, pergunte, insista, acredite. Não foi ninguém que me salvou. Fui eu mesma quando finalmente tive coragem. Mas ter alguém que acredita em você, que te escuta, que te oferece ajuda, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Em qualquer país do mundo, existem pessoas e organizações que podem ajudar. Procure autoridades locais, organizações de proteção, comunidades de apoio.
Não desista. A liberdade existe do outro lado do medo. Agradeço de coração a cada um de vocês que me ouviu até aqui. Contar essa história não foi fácil, mas se tocar pelo menos um coração, se salvar pelo menos uma vida, cada lágrima valeu a pena. E agora, meus queridos, preciso de vocês. Se essa história te emocionou, se inscreva no canal Geralda Narra agora mesmo e ative o sininho de notificações. Pode haver outras pessoas que precisam ouvir histórias como a minha, que precisam saber que não estão sozinhas. E deixem-me um comentário com a palavra sobrevivi. Só quem assistiu até aqui vai entender. Quero saber quantas pessoas tiveram a coragem de ouvir até o fim, de enfrentar essa verdade difícil comigo. Façam isso agora. Não esperem mais um minuto. Sua participação pode salvar uma vida. A escuridão não dura para sempre. A luz sempre volta. Sempre. Com todo o meu amor e toda a minha força para vocês, vovó Alice e Alina, nós sobrevivemos. E você vai sobreviver.